Muito bem, estamos começando mais um programa Murilo Abas, entrevistas aqui pelo canal 8 NET Campinas. E hoje estamos tendo a honra de receber aqui em nossos estúdios o grande empresário, o senhor Nelson Luiz Carvalho Freire. Ele que é engenheiro metalúrgico, formado na Escola de Engenharia de Mauá e também dentro desta formação com uma vasta experiência em alguns outros órgãos também. Senhor Nelson, um prazer receber o senhor aqui hoje. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Viu? Nós que estamos vivendo nesse momento hoje tão importante, histórico para o país, né? O Brasil vivenciando aí essa crise política e econômica, né? Antes eu gostaria que o senhor me desse um parecer sobre toda a sua história, né? Que é uma história muito bonita, parabéns, uma história de sucesso. Fique à vontade. Bom, obrigado, em primeiro lugar, por propiciar esse encontro aqui que a gente está fazendo. E a gente fica feliz de poder sempre dialogar com o maior número possível de pessoas, transmitindo experiência e tentar contribuir com opiniões de quem está dentro do setor produtivo, né, empresarial, né? Exatamente. Com relação ao momento, tanto político-econômico. Com relação à minha vida, né, minha carreira, né? Muito boa. Eu me formei realmente como engenheiro metalúrgico na Escola de Engenharia Mauá, mas tive uma carreira praticamente ligada à minha atividade como empreendedor. 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 Eu trabalhei inicialmente como engenheiro na COFAP, fiz algumas inserções trabalhando também na HP, que é a empresa de eletrônicos e computadores, etc. E logo depois já comecei a empreender quando o mundo ainda não se falava de internet, né? Certo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada em tecnologia, então todas as atividades minhas de empreendimento... Sempre enxergou o futuro, sempre à frente. Sempre ligado à tecnologia. Sempre foi eu. Então, hoje, a gente olha assim, toda essa trajetória, vê como é difícil, né? O setor tecnológico no Brasil, ele tem oportunidades e tem dificuldades, né? Nós somos uma economia que ainda está em inserção no mundo, né? Exato. Então, nós precisamos, na minha visão, aumentar a inserção econômica do Brasil com o mundo, né? Isso até para facilitar as atividades de empreendedorismo dentro do Brasil. O Brasil se tornar cada vez mais protagonista, né? Exato. E menos um exportador de commodities, como ainda é hoje, né? Então essa sempre foi uma luta minha, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à tecnologia, tanto que ao longo da minha trajetória eu acabei ingressando em vários órgãos de associações de classe e federações de indústria, a Fiesp no caso. Eu militei muito tempo, milito na ABINE, na Associação Nação PID Brasil. Muito bom. Fui diretor do CIESP, sou diretor do CIESP e continuo sendo conselheiro do SESI. Eu tenho uma atividade extra empresarial. Sou conselheiro da minha escola, da Escola de Engenharia Mauá, uma atividade extra empresarial, e toda essa atividade extra empresarial sempre foi, Murilo, ligada à tecnologia, à defesa do desenvolvimento de tecnologia no Brasil. É uma coisa realmente muito difícil de fazer, mas é possível fazer. Claro. E então a trajetória toda minha, tanto empresarial quanto política, no sentido de militar nessas associações, ter contato com órgãos do governo, com integrantes dos ministérios, etc., sempre foi ligada à defesa da tecnologia, né? E hoje, tecnologia, e hoje... Sempre levantou essa bandeira, a tecnologia. Sempre. Bacana. Sempre. E não é uma bandeira ela é bonita de falar e difícil de executar, mas assim, sempre trabalhei bastante nesse sentido no Brasil. E me juntei a várias vozes, que defendem isso no Brasil, no Brasil inteiro. A gente conhece muitas iniciativas interessantes e que elas realmente precisam, na minha opinião, se multiplicar. Se multiplicar e criar condições para que o Brasil se torne um país também gerador de tecnologia. Com certeza. Com certeza. Então, essa é a minha visão. Hoje, eu tenho uma empresa
que é ligado ao setor de energia. E é muito, vamos dizer assim, está numa vertente tecnológica que está hoje se falando muito. Energia é um tópico importante. É ESIL, né? ESIL. A energia é um tópico importante no mundo. E, particularmente, eu estou inserido no que é chamado mundialmente de Smart Grid, que é, vamos dizer, a tornar a rede de todas as atividades de energia mais inteligentes. Entendi. Inteligentes, porque a nossa rede de energia ela ainda é uma rede um pouco moderna. Né? E tornar ela inteligente significa torná-la mais eficiente, mais barata e menos poluidora. Certo. Então, vamos dizer, criar condições para que a gente tenha cada vez mais energia limpa e processos de autogeração de energia. Né? Isso é uma situação que também é muito preocupante, né? Energia no futuro, enfim, toda essa questão... Claro que é uma questão de futuro, todos sabemos que o mundo não vai conseguir continuar queimando carbono do jeito que está queimando. Exatamente. Isso é lógico que há todo um processo para isso, vamos dizer, se transformar. E o Smart Grid é uma tecnologia que permite você aglutinar essas diversas fontes de geração de energia controladas de forma inteligente, com o objetivo maior realmente de reduzir as emissões, melhorar a qualidade da vida das pessoas, porque é um fato, vamos dizer, sabido que a humanidade vai consumir cada vez mais energia. É verdade. Então esse é a minha, assim, é o meu trabalho no dia a dia. Muito bom. O que a gente faz e tal. É um trabalho de presente e de futuro. É verdade. Mas, assim, a minha defesa da tecnologia não é simplesmente voltada ao setor que eu trabalho. Certo. Nós trabalhamos em várias vertentes dentro desses órgãos, no sentido de apoiar de forma responsável as iniciativas para desenvolvimento de tecnologia no país. Com certeza, com certeza. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Nelson Luiz de Carvalho Freire, está à frente hoje de uma das empresas mais importantes ligada à energia, né? E também nós vamos abusar um pouquinho aqui do seu Nelson hoje, falando desse momento tão importante que o país vem vivendo, que é a política, que é a economia em nosso país, que realmente está um caos. Está um caos. Né? E eu gostaria de saber, o senhor que vivenciou e está vivenciando bastante a política no Brasil, como o senhor vê o cenário hoje brasileiro, o que nós podemos dizer do que vem acontecendo, dessas medidas que o governo Dilma, Lula e PT está adotando diante ao Brasil, senhor Nelson? De um lado, eu fico muito preocupado com todos os fatos que estão sendo revelados a uma velocidade muito alta, né? A gente tem recebido notícias praticamente de hora em hora. É uma situação... Eu até estava ouvindo... São doses, né? São doses de informações. Isso, sem dúvida, preocupa um pouco. Mas, por outro lado, nós temos uma situação que eu ainda prefiro acreditar que as nossas instituições estejam funcionando de forma adequada para dar uma resposta correta, constitucional, mas adequada para o momento. Né? Temos visto, sem dúvida, que vamos dizer, as tensões têm sido levadas ao limite. Exato. Né? Exato. Então, eu acho que hoje o Brasil realmente chegou num ponto limiar. Num ponto linear aí bem forte, né? A gente tem visto assim, o partido que está hoje no poder, ele tem se agarrado de forma muito firme e cada vez mais agressiva a sua manutenção dentro do poder, e isso, sem dúvida, é um motivo de dificuldade política e institucional. Eu particularmente, acho que a população tem se manifestado cada vez mais. Não vejo, brilhantemente, né? Eu não vejo como a situação não possa mudar. Não vejo, acho difícil a permanência de um governo, porque não é só uma questão política, é principalmente uma questão econômica. Infelizmente, eu fui obrigado, por exemplo, neste ano de 2015,
a reduzir o quadro de pessoal da minha empresa com muita tristeza. Certo. As pessoas que falam que o empresário gosta de demitir, elas nunca foram empresário. Porque a gente sabe que as pessoas que estão lá são pais de família, Exato. São pessoas que têm os seus compromissos, que têm a vida para tocar, e demitir uma pessoa é um ato muito difícil. Difícil, realmente. Eu não conheço, assim, dos meus pares na Fiesp, quem se sinta confortável, minimamente aceite essa situação de forma passiva. Eu sou, assim, uma pessoa que entende perfeitamente quanto é difícil um momento econômico que a gente está vivendo para toda a população. Vamos dizer, a manutenção do status político que a gente tem hoje, infelizmente, ela desencadeia esse status econômico que, no final, vamos dizer, ele acaba chegando justamente onde a gente não quer que chegue, que é no sofrimento da população, né? E de todos, porque se você tem menos empregados, o mercado vai ser menor, todos sofrem, os empregados, os empresários, etc. Então, o momento econômico, ele é fruto desse momento político que nós estamos vivendo. Exatamente. Então, eu acho que a manutenção desse status, ele realmente, ela é um fator, né, de estresse econômico que não é aceitável. Não é aceitável. Eu estou louco para contratar, não estou louco para demitir. Exatamente. Então, essa é a situação que todos os brasileiros empresários também pensam dessa mesma forma, né? Penso assim. Eu queria até aproveitar assim, um momento para... Por favor, fique à vontade. Para dizer uma coisa que eu até sempre falo para os meus funcionários, que há uns 4 anos atrás, uns 5 anos atrás, uma revista brasileira fez uma pesquisa que é muito, infelizmente, né? Ela dizia o seguinte: quais são as classes mais odiadas no país? Certo. E claro que, em primeiro lugar, ganhou a classe dos políticos. Sim. Claro que os políticos são odiados no país e existe uma razão para isso. É, né? verdade. Agora, infelizmente, a segunda classe mais odiada no país são os empresários. São os empresários, né? E eu acho que, vamos dizer, há uma generalização onde os empresários são, vamos dizer, todos colocados dentro do mesmo balaio, pensando nesses empresários que estão presos lá em Curitiba. Exatamente. Na Operação Lava Jato. Exatamente. E aqueles são os maus empresários. Sim. E eu já cansei de perder concorrência para esses maus empresários que criaram condições externas para fazer com que eles ganhem os negócios e os outros não ganhem, né? Claro. Então, esses são os maus empresários. E eu chamo a população para entender o seguinte: não são todos os empresários que são assim. É verdade. A grande maioria não é assim. E são os empresários que arriscam o capital, que com seu espírito empreendedor eles colocam a economia para frente. Exatamente. Não há uma economia forte sem empresários que são ousados, empreendedores, etc. Então, eu vejo assim uma situação assim um pouco anômala no Brasil, onde o empresário é maltratado. Ele é mal visto pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Comum, pela população em geral. E quem sai perdendo com essa atitude somos todos nós. Eu estou aproveitando esse momento para dar esse depoimento, porque eu sou um empresário e eu sinto... Você vivencia isso? Eu vivencio. Então, eu sinto que isso é uma situação pouco discutida. Infelizmente, quando eu vejo esses acontecimentos que estão na televisão todos os dias, onde os grandes empresários estão indo para a cadeia, e de forma justa. Eu só peço a todos que entendam que não são todos os empresários que são assim. Generalizar, não são todos os empresários que são assim. Exatamente. Então, esse é um depoimento que eu dou para as pessoas refletirem um pouco, pensando justamente, será que como que a gente constrói um país mais dinâmico, mais justo e tal, mas onde todos assim sejam tratados da forma como merecem. Com certeza. Muito bem, estamos recebendo aqui o presidente da ICIL, né, o senhor Nelson Luiz Carvalho, batendo um papo com a gente, falando um pouquinho sobre o mundo sem a tecnologia, o que seria do mundo, né? Isso é muito importante, dando um parênteses também falando sobre a situação que se encontra hoje o país, né?
Programa Bom Gourmet, o melhor da gastronomia da região. Chefes dos mais variados estilos, com dicas exclusivas e receitas deliciosas, de forma leve, agradável e dinâmica. Programa Bom Gourmet, todos os dias, às 12 horas. Revelando a grandeza, esplendor e beleza da música erudita, Partitura, aos domingos às 5:30 da tarde. Apoio Cultural, Hotéis Opala Campinas. Muito bem, estamos de volta aqui dos nossos comerciais e os bastidores aqui, estava conversando com o seu Nelson e o papo estava muito bom, estava muito quente, viu? O seu Nelson traz dados aí que está aí, a população sabe, você entra hoje no Google e você acaba tendo esses dados reais, né? Como, por exemplo, o seu Nelson acabou de citar aqui sobre a refinaria de Pernambuco. Abreu e Lima, isso. Abreu e Lima, né? Muitas pessoas não sabem o que houve e o que está acontecendo lá até hoje. Então, nós gostaríamos de saber, senhor Nelson, o senhor que tem essas informações, enfim, falar um pouquinho do cenário hoje do Brasil, enfim. Tá. O que nós poderíamos... a gente já está recebendo, né? Como o senhor disse mesmo agora no intervalo, nós já recebemos essa conta. E como vai ficar esse país daqui para frente, senhor Nelson? Pois é. O que eu comentava no intervalo com o Murilo aqui é que, assim, nós como empresários ficamos perplexos com uma série de situações que são pouco conhecidas da grande população, né? E que elas estão disponíveis, essas informações. Sim. Elas não são escondidas, elas podem ser acessadas a qualquer momento. Acessar, né? E eu citei o exemplo da refinaria Abreu e Lima, que foi uma refinaria fruto de um acordo entre o Brasil e a Venezuela. Na época, o presidente era o presidente Lula com o presidente da Venezuela, que era Hugo Chávez. Fizeram esse acordo para poder construir uma refinaria em Pernambuco, uma refinaria ultramoderna que processaria o óleo vindo da Venezuela. Certo. Bom, nesse acordo ficou acertado que o Brasil investiria metade do total e a Venezuela faria o investimento da outra metade. Certo. E, bom, o orçamento original do projeto ficou em 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares, que é aproximadamente o valor de uma refinaria mesmo em qualquer lugar do mundo. Tá? Bom, hoje, esse acordo, se eu não me engano, ele foi feito em 2005, 2006. Isso. Hoje, essa refinaria não está pronta. A Venezuela não colocou um centavo nessa refinaria e a Petrobras torrou 20 a 22. A último dado que eu vi, 22 bilhões de dólares. Você pode entrar em qualquer site do Google, você vê isso. 22 bilhões de dólares nessa refinaria e ela não está funcionando. Poxa. E a Venezuela não está fornecendo petróleo para ser refinado pelos problemas que a Venezuela está vivendo hoje. Certo. Então, para vocês terem uma dimensão uma noção do que significa isso, dinheiro, né? Esse dinheiro a mais que foi gasto, que é em torno de 20 bilhões de dólares a mais do que foi previsto, esse dinheiro daria para pagar quase que 4 anos de Bolsa Família. Só numa refinaria. Quantas famílias poderiam ser sustentadas, né, são 40, 50 milhões de pessoas sendo sustentadas durante 4 anos. 4 anos. E que esse dinheiro sumiu em função de uma iniciativa altamente irresponsável do governo. Quer dizer, eu como empresário, eu enxergo isso de uma forma estarrecida. Eu fico olhando e falo assim, um empresário pequeno não pode cometer, um grande muito menos, um erro dessa magnitude. Só que esse erro se reflete diretamente na população. É verdade. Então, quer dizer, um dos legados que nós temos hoje é que a Petrobras hoje é a empresa mais endividada do planeta. A dívida da Petrobras está em torno de 500 bilhões de reais. É uma geração, né, senhor? Se você dividir por o orçamento do Bolsa Família, dá em torno de 20 a 25 anos de Bolsa Família, ou seja, é uma geração perdida em função dessa gestão. Exatamente. As pessoas não têm noção da dimensão do estrago que foi feito nessa gestão. Exatamente. Eu não estou olhando ideologia, eu não estou olhando... Eu até comentava com você que eu acho que, ideologicamente, eu entendo
porque as pessoas às vezes querem se aliar a movimentos de esquerda, querem vamos dizer, lutar por um futuro melhor. Isso é justo, é digno, é correto. Não acho errado. O que eu acho é que o método que está sendo feito é o caminho errado. Com certeza. O caminho da prosperidade de todos não passa longe de um governo que tem ideologias desse tipo e faz uma gestão, como eu dei um exemplo agora para vocês. Exatamente. Quer dizer, eu não estou aqui discutindo com adjetivos, eu estou discutindo com dados. Estou mostrando que só na Petrobras se perdeu uma geração de Bolsa Família. Com uma certeza, geração. com certeza. Então, isso, sem dúvida, eu falo assim, por que defender uma situação desse tipo? Exatamente. Por que defender Vamos parar, sentar e é por isso que o povo está na rua hoje. O povo está né? na rua. Quer dizer, mas nem todos sabem disso que eu acabei de falar. Sim, sim. Nem todos. Isso que é uma coisa que... às vezes eu falo com até pessoas mais esclarecidas, elas ficam perplexas. Daí eu entro na internet com elas e mostro o orçamento e as pessoas ficam, não acredito. Eu dei esse exemplo da refinaria Abreu e Lima, mas eu posso dar outros exemplos dentro da Petrobras e exemplos numéricos, né? Sim. Exemplos dentro da Petrobras, exemplos fora da Petrobras na área do setor elétrico, que é o setor que eu milito, que há problemas seríssimos também na construção dessas usinas recentes que nós estamos terminando de construir, Giral, Santo Antônio e Belo Monte, né? São usinas todas elas bilionárias e que com certeza também houve um processo, embora... A bem da verdade, vamos dizer, a iniciativa privada tem uma participação maior. Toda vez que a iniciativa privada tem uma participação maior, a iniciativa privada ela minimiza as perdas porque ela não quer perder. Claro. Então, é por isso que essa discussão do estatismo, se deve ser estatal ou não, é uma discussão que, para mim, é uma discussão totalmente já pacificada. Eu não vejo, quando alguém diz assim, a Petrobras é nossa, eu falo, nossa de quem? Quer dizer, eu tenho a dívida? Claro. Eu não posso gerir a Petrobras e você me apresenta uma conta de 500 bilhões de reais? Quem vai pagar? Quem vai pagar a conta é a população? É a população. Então, isso não é nossa. Isso que me preocupa. A estatal que é usada para fins de uma pequena parcela da população, que são os políticos e os funcionários da estatal, porque nós conhecemos... A Petrobras é uma empresa inchada, porque ela tem um volume de trabalhadores muito acima do que precisa. Eu imagino. Aí você fala, não, mas você não quer que tenha trabalho? Não, eu quero que tenha emprego, só não quero fazer com que o restante da população tenha que pagar essa conta, sem saber. Claro. Nós estamos pagando essa conta. De que forma? Hoje, o petróleo baixou, o petróleo era $120 há 2, 3 anos atrás, hoje está em torno de $40 o barril. Ou seja, está 1/3 do que era o preço. Pergunto para você, a gasolina está 1/3 do que era antes? Não está. No mundo está. Aqui no Brasil não. Por quê? Porque nós estamos pagando a conta da Petrobras. Esse é mais um exemplo de como a população paga a conta. Na hora que ela vai encher o tanque, o ônibus que vai colocar combustível, o caminhão, enfim, nós estamos pagando essa conta. Então, isso eu acho injusto. Muito injusto. Eu acho injusto. Eu acho injusto com a população. Então, quando vem o discurso do estatismo, eu fico olhando e falo, gente, será que as pessoas não estão percebendo que elas estão pagando a conta e não estão tendo os benefícios? Exatamente. Então, é isso que me cria, assim, vamos dizer assim, um estarrecimento... Um espanto, né? Um estarrecimento muito grande. Muito. Agora, por outro lado, hoje a gente vê que, vamos dizer assim, há um processo cada vez maior de esclarecimento das pessoas, as pessoas estão indo para as ruas. Sim. E estão começando a entender a extensão do estrago que foi feita. E mais, elas estão preocupadas porque, conforme eu disse, esse governo que está aí, ele manteve artificialmente o câmbio baixo, ele criou condições de crédito para que as pessoas comprassem, se endividassem e tal, a economia aqueceu e houve uma sensação de riqueza. Então, é justo que a pessoa se sinta bem. Claro. É lógico, não se... todo mundo teve condições de comprar um carro. Não de se ter pode. A sua casa mobiliada. Claro, né? Há muitos anos não se via. Né? Exatamente, não se pode negar isso. Exato. As pessoas têm o direito de ter isso. Claro. Isso é o básico. Isso é. Claro. Agora, vamos ter isso de forma
sustentável. Sensata, né? Sustentável, coerente. Sustentável, acho que é a palavra, porque ela foi feita de uma forma que não se sustenta. E a conta chegou. Exatamente. Essa é a infeliz verdade. Quer dizer, a conta chegou, nós temos que agora passar por um período de ajuste fiscal. Exato. Ajuste fiscal significa o governo gastando menos, a economia freando, e mesmo com freando, nós temos a inflação muito alta. Então, eu vejo, é uma pena, né? É uma pena. Quem paga esta conta é a população que perde emprego. Com certeza. Essa é a população que perde emprego. Não, o empresário perde, porque hoje, se você olhar os números da Bolsa, você vai ver que grande parte das empresas aumentou muito o endividamento e diminuiu a geração de lucro. Com certeza. E, infelizmente, o nosso desemprego saiu de 6%, já está em 9%, e os economistas dizem que no final do ano pode chegar a 12%. Então, e pior, tem uma face pior até do desemprego, que eu estava ouvindo vários analistas dizerem, que é uma coisa triste, é que o desemprego ele pega justamente o jovem. É aquele que acabou ele investiu muito na carreira, exato, estudou, fez das tripas coração para poder pagar um curso, aí quando ele sai para o mercado de trabalho, fala, bom, agora chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Só que não chegou. Nós estamos nos minutinhos finais, Sr. Nelson. O senhor acha que esse governo tem vida própria ainda por muito tempo ou está entrando aí numa fase terminal? Qual que é a sua análise? Eu acho que esse governo eles são vindos de, vamos dizer, uma ideologia... Porque o que eu estou sentindo é que o povo não vai parar. O povo não vai parar. Não vai parar mais. Não vai, mas esse grupo que está no governo, eles também têm vamos dizer, um DNA de guerrilha. Guerrilha no sentido de querer... de lutar até o fim. Isso. Então, eu acho que vai ser um processo difícil. Eles não vão soltar. Eu acho difícil. Largar o osso, né? Como se diz, né? Eu acho que vai ser um processo difícil, mas por todas as análises que eu tenho visto, acho difícil que eles consigam permanecer mais tempo. Não é torcida, eu não estou torcendo. Eu torço para que o Brasil dê certo rápido. Lógico. Mas é o que está acontecendo. Mas não vejo muita condição desse governo que cometeu esses erros que eu falei, além de outros erros éticos, né? Possa ser esse o governo que vai tirar a gente e dar a guinada no sentido, vamos dizer, da responsabilidade e do progresso e do crescimento. Legal. Muito bem, estamos com o presidente da CIL, Nelson Luiz Carvalho Freire, hoje esteve com a gente aqui nos estúdios do Canal 8 Campinas. Seu Nelson, eu quero agradecer pela tua presença, muito obrigado, viu? Obrigado. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para o nosso público aqui de Campinas, a tua vinda e as tuas colocações. Muito obrigado, viu? Obrigado, Murilo.